Olá, leitores da Lendo Livros! Seguimos acompanhando Dante pelas regiões do além-túmulo. Neste momento, avançamos pelo paraíso. A Divina Comédia de Dante Alighieri, Paraíso, canto 8. Dante ascende ao terceiro céu no planeta Vênus, onde estão as almas sensíveis ao amor. Lá encontra o príncipe Carlos Martel, que o poeta florentino conheceu. Martel narra-lhe os acontecimentos da casa de Anjou, a qual pertencia. Depois, respondendo a uma indagação de Dante, explica por que uma doce semente pode gerar um fruto amargo, ou seja, porque maus filhos podem suceder a bons pais. O mundo pagão acreditava que a bela cipriota irradiava o amor sensual das voltas do terceiro epiciclo. Por isso os gentios faziam sacrifícios e oravam a ela. Dante se refere a Vênus, repisando um velho erro. Também adoravam sua mãe, Diana, e seu filho, Cupido, além de dizerem que este sentara-se no colo de Dido. Ele se refere à insuflação do desejo de Dido por Enéas no canto 1 da Eneida. De Vênus, com a qual comecei esse canto, usaram o nome para nomear a estrela pela qual o Sol se enamora, ora quando ela está às suas costas, ora à sua frente. Não percebi quando subi até esse céu, mas me dei conta de que chegara ali quando vi minha senhora, ainda mais bela. E como se vê a fagulha na chama, ou tal como se compreende num coro a voz que se firma enquanto a outra a segue e retorna. Assim vi na luz desse céu outras luzes girando, menos ou mais rápidas, segundo creio eu, a menor ou maior visão que tem de Deus. Mesmo os mais rápidos ventos, visíveis ou não, provocados pelas nuvens frias, pareciam fracos e lentos em face dessas luzes, por quem as visse vir até nós, descendo em círculos dos cimos dos serafins. E as fagulhas que iam por dentro dessas luzes entoavam umas em frente às outras a hosana, de modo que as ouvir fazia-me querer ouvi-las novamente. Uma delas aproximou-se e começou: Estamos prontos para agradar-te e alegrar-te. Nós nos movemos com os príncipes celestiais que estão nesse giro, e estamos a girar por desejar aquele do qual tu já disseste. Abre aspas. Vós que inteligentemente movimentais o terceiro céu. Fecha aspas. Voi que entendendo il terzo ciel movete. É o verso que inicia o segundo tratado do Il Convívio, traduzido como banquete por Padre Vicente Pedroso. Faz parte das obras completas de Dante Alighieri. Estamos tão repletos de amor que para contentar-te pararemos um pouco. Depois que meus olhos devotos se dirigiram à minha Senhora, os quais refletiram alegria e assentimento, virei-me para a luz que tantas promessas fizera e falei-lhe com voz afetuosa. Diz-me, quem és? E quanta alegria ele sentiu quando falei. Alegria que se somou a dele, de beato. Radiante me disse. Estive pouco tempo no mundo lá embaixo, mas se tivesse ficado mais, não haveria muito dos males que existem hoje. A alegria que irradia à minha volta esconde-me de ti como o bicho da seda em seu casulo. Muito me estimaste. Ele se refere ao príncipe de Anjou, Carlos Martel, que Dante conhecera em 1294. E, se eu ainda estivesse vivo, mostrava-te meu amor mais do que sua mera fronde.
A margem esquerda que o Ródano lava, onde ele se mistura às águas do Sorja, trata-se da região de Provença. Há tempos espera-me como rei, além do chifre da Ausônia, formado pelos burgos de Bari, Gaeta e Catona. Ele se refere à Itália peninsular, correspondente ao reino de Nápoles, Bari, no Mar Adriático, Gaeta no Tirreno e Catona, na Foz do Verde e do Tronto, onde o Tronto e o Verde desaguam. Já resplandecia em minha cabeça a coroa daquela terra que o Danúbio irriga, depois que abandona as terras germânicas. Hoje é a Hungria. E a bela Trinácria, ele se refere à Sicília, que se cobre de caligem entre Paquino e Peloro, em cujo golfo sopra o Siroco. Não por causa de Tifeu, mas sim pela nascente sulfúrea. Ele se refere à questão que do vulcão Etna, não por causa do titã Tifeu que fora aprisionado no vulcão por Zeus. Aguardaria seus reis ainda, descendentes de mim, de Carlos e Rodolfo. Ele se refere a Carlos de Anjou I e Rodolfo I de Habsburgo. Se o mau governo que sempre constrange os povos que sujeita não houvesse motivado Palermo a gritar: morram, morram! Ele se refere ao grito dos habitantes de Palermo, dirigido aos prepostos franceses, ecoado nas vésperas sicilianas em 1282. E se meu irmão tivesse antevisto a avareza dos catalães, se afastaria deles, para que não o ofendessem, porque é preciso providenciar que tanto ele quanto os outros não agravem ainda mais o peso de sua barca. Sua natureza avara, embora descendesse de homem pródigo, deveria ter-se cercado de quem não cuidasse, como ele, de guardar ainda mais tesouro na arca. Carlos refere-se ao irmão Roberto, avaro, que se cercara também de homens como ele. Então lhe disse: o teu falar me infunde grande alegria, meu senhor. Lá onde todo bem termina e começa, pois vejo que vês como eu, e fico-te ainda mais grato, sendo mais caro para mim porque discernes tudo isso mirando Deus. Deixaste-me feliz e deixaste tudo muito claro. Mas à medida que foi falando, uma dúvida me veio. Como de uma doce semente pode brotar um fruto amargo? Ele se refere ao fato de um pai generoso, Carlos de Anjou, gerar um filho mesquinho, o rei Roberto. Respondeu-me: se conseguir mostrar-te uma verdade primeira sobre o que perguntas, verás à sua frente que agora está às suas costas. O bem que move e faz feliz o reino a que tu ascendes, estende a sua força aos corpos celestes. E não só lhes providencia tal natureza, como também o seu bem-estar, do qual sua mente, que é por si perfeita, é causa. Todas as setas lançadas de seu arco caem no alvo esperado com um fim estabelecido. Se isso não acontecesse, o céu onde caminhas agora, em vez de produzir obras engenhosas, produziria ruínas. E isso não pode ser, pois as inteligências que movem estas estrelas não são imperfeitas, nem aquele que as fez e que tampouco as faria sem perfeição. Queres que te fale mais sobre isso? Não, pois vejo que é impossível na natureza o necessário deixar de sê-lo. E ele ainda: agora, diz-me, seria pior para os homens na terra se não fossem cidadãos? Sim, respondi, e para isso não peço explicação. E Martelo prosseguiu: e isso poderia ser assim caso eles não vivessem, cada um exercitando seu ofício? Não, segundo escreve seu mestre. Ele se refere a Aristóteles. Assim, ele veio deduzindo até aqui para depois concluir. Então, para seres diversos, convém raízes diversas. Por isso, um nasce solum,
outro Xerxes, outro Melquisedeque, e aquele outro que levou o filho a voar e assim o perdeu. Ele se refere a Dédalo, pai de Ícaro. Os céus que imprimem seu selo na cera mortal fazem bem sua arte, mas não distinguem a casa deste ou daquele. Assim aconteceu de Esaú apartar-se de Jacó desde a semente, e Rômulo Quirino ter pai tão vulgar que puseram Marte no lugar deste. Não fosse a providência divina, o filho sempre sairia igual ao pai, segundo a natureza. Então, o que não conseguias ver lá atrás, agora está diante de ti. Mas como alegra-me falar-te, um corolário ainda hei de apresentar-te. Quando a natureza encontra uma sorte contrária à sua, sempre gera maus frutos, como uma semente que cai em solo impróprio. E se o mundo lá embaixo soubesse dos princípios que a natureza dispõe, toda a sua gente seria boa se o seguisse. Mas vós levastes para a religião quem nasceu para cingir a espada, e fizestes rei quem era feito para o sermão. Por isso saístes do caminho verdadeiro. Fim do canto 8.